O começo foi muito difícil, Léo, porque eu não tinha nome, não tinha um posicionamento nas redes sociais. Ninguém conhecia a Fabiana como coach, conhecia a Fabiana como fisioterapeuta, né? Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Além da Gestão. É um prazer estar aqui hoje apresentando esse podcast. Meu nome é Leonardo, sou sócio da agência GCI e recebi esse convite. Estar aqui hoje é uma honra para mim fazer parte desse podcast número 1 com essa pessoa que, enfim, a gente trabalha juntos, agora está fazendo diversos projetos em conjunto. Recebi esse convite para estar aqui, então estou muito feliz por essa oportunidade. Já digo para vocês, fiquem ligados até o final, porque ao final desse podcast vocês vão sair com muitas lições bacanas daqui, diversos insights interessantes, e por isso que eu recomendo ficar até o final mesmo, porque vai ter muita novidade legal aqui. É a primeira vez que a Fabi vai estar falando sobre ela, então já apresento a nossa entrevistada de hoje, que é a Fabiana Carvalho. Obrigada, Léo. É um prazer ter você aqui me entrevistando. Eu acho que esse podcast é essencial, né? Principalmente para eu contar um pouco da minha história, visto que ninguém sabe, né? Eu nunca particularmente falei da minha jornada profissional. E por ser o primeiro episódio, né? Para contar o porquê do podcast, enfim. Então, eu acho que é fundamental mesmo, né? Exatamente. Esse primeiro episódio ser com a minha história. Acho que tem tudo a ver. O público, quando a gente pergunta no Instagram, todo mundo quer saber da sua história, nunca contou. Então, hoje vai ser o momento de registrar e compartilhar com todos essa jornada. E num momento especial, né? No lançamento do meu podcast, porque, para quem não sabe, era um grande sonho que eu tinha, e que, enfim, se realizou. Então, estou muito feliz por isso. Quero começar também agradecendo aos nossos patrocinadores, que sem eles, isso aqui também não seria realizado, né? Então, estou muito feliz e quero agradecer em especial aos nossos patrocinadores ouro, que é o Dr. Bruno Côndolo, que é especialista no tratamento de varizes, e todos os tratamentos são feitos dentro do consultório, sem necessidade de raquianestesia e internação hospitalar. Todos os procedimentos são minimamente invasivos, utilizando técnicas combinadas com equipamentos de última geração. Quero agradecer também ao nosso patrocinador ouro, a CI Castro, que é uma construtora que atua na cidade de Itu e região. Seu projeto mais recente em Itu é o Residencial Altos do Itaim, localizado na Avenida Caetano Ruggieri, com apartamentos de 2 dormitórios com suíte, 2 varandas por apartamento e apenas 2 torres, e que possui unidades disponíveis à venda. Muito obrigada pela confiança de vocês no nosso trabalho. Perfeito. Eu acho que para começar, Fabi, agora já entrando direto na pauta, né? Seria legal para os nossos ouvintes entender um pouco de como começou sua trajetória, a sua formação, como você tomou as suas primeiras decisões até chegar hoje, né? Ter um podcast, o seu próprio instituto, a sua mentoria. Então conta um pouquinho para a audiência entender, né, como foi essa trajetória. Bom, eu sou formada em fisioterapia, me formei em 2004, me especializei em ergonomia em São Paulo. Depois eu fiz outra pós-graduação em dermatofuncional, porque eu trabalhava com a parte estética, né? E depois eu fiz outra pós-graduação na parte de fisioterapia pélvica. Quando eu fiz uma transição de carreira em 2019, eu comecei a fazer uma MBA em gestão empresarial na FGV. E depois eu comecei a fazer cursos de coaching, master coaching, que eu me formei pela Febracis, e fiz um curso também de analista de perfil comportamental. E hoje eu trabalho nessa parte. Muito legal, Fabi. E como que você tomou as decisões nesse primeiro momento de, enfim, decidir por uma faculdade que era da área da saúde e depois tomar um rumo diferente, né, para o empreendedorismo? Como que surgiu essa mudança? Olha, eu trabalhei durante 14 anos na área da fisioterapia. Eu trabalhava com estética e depois eu comecei a trabalhar com a fisioterapia pélvica. Era uma área que eu amava, mas eu percebia que nos últimos anos eu já estava muito cansada, sabe?
E quando eu comecei a fazer cursos de gestão, justamente para melhorar, né, a gestão da minha clínica, porque eu sabia muito da parte técnica, mas eu não tinha uma gestão assertiva. Eu comecei a me identificar com a administração de empresas, comecei a gostar, comecei a fazer cursos de marketing, de vendas, até que quando eu fui fazer o curso de coaching, eu lembro que eu me identifiquei muito, eu falei, nossa, eu acho que o que eu gostaria mesmo era de fazer uma transição. E na época eu procurei uma coach em transição de carreira, ela me ajudou muito e foi aí que eu tomei a decisão de fechar a minha clínica, vender os meus equipamentos e realmente encerrar esse ciclo e iniciar esse ciclo como coach. Foi uma jornada, então, que você começou, digamos assim, trabalhando para empresas, depois, no meio do caminho, começou a administrar e fez a transição de carreira. E aí a pergunta que todo mundo, às vezes, tem, né, nesse momento de transição. Se fosse hoje, com a expertise que você tem, você também fecharia o consultório? Ou como que seria isso para você? Não, hoje, inclusive meu marido às vezes pergunta isso para mim, né? Hoje não. Hoje, com o conhecimento que eu tenho em gestão, com certeza eu teria continuado com a minha clínica, teria sim feito a transição de carreira, mas eu ficaria somente na gestão da clínica, né? Aumentaria a minha equipe, mas eu não teria vendido. Então, digamos assim, você teria mantido a sua clínica, mas o trabalho de mentoria em si é algo que hoje você se identifica e é isso que você escolheu para a sua vida, né? Sim, eu descobri um novo propósito através do coaching. Lógico que depois eu fui fazendo outros cursos relacionados para somar ainda mais. E o bacana é que conforme foi, né, se movimentando para essa área, foi aumentando ainda mais o meu desejo, tanto que veio a ideia de investir no espaço físico. Então eu lembro até hoje que em agosto de 2019, início de agosto, eu entreguei a chave do prédio, né, da onde era a clínica. Comecei a atender só no online, como coach. E depois de um ano e meio, eu resolvi ter o meu espaço físico. E foi aí que eu montei o Instituto Fabiana Carvalho. E como que foi esse momento de montar o instituto? Porque começar um projeto do zero sempre gera um frio na barriga, uma certa dificuldade de dar o primeiro passo, né? Como que foi esse processo para você? Até hoje ter uma estrutura como essa, você já ter as suas mentoradas. Como que foi esse momento de começo, né? O começo foi muito difícil, Léo, porque eu não tinha nome, não tinha um posicionamento nas redes sociais. Ninguém conhecia a Fabiana como coach, conhecia a Fabiana como fisioterapeuta, né? Então foi um pouco difícil. Logo depois eu comecei a atuar, né, mais em agosto de 2019, mas em março de 2020 veio a pandemia. E muitas pessoas perderam emprego, outras ficaram, né, em situações financeiras muito difíceis. Então eu comecei a fazer muito pro bono. Então eu atendia muito na pandemia, no ano de 2020, mas eu não tinha, né, um retorno financeiro do meu trabalho, porque eu queria ajudar as pessoas e, né, então eu ficava naquela, estou trabalhando com o que eu amo, mas não estou ganhando para isso. E ok, tá tudo bem, porque foi um aprendizado, enfim. Em 2021 o jogo começou a mudar. Mas, inclusive, o Instituto foi inaugurado, né, em novembro de 2021, mas ainda não se pagava, vamos dizer assim, né, todos os investimentos do curso que eu fiz e etc. E eu acho que mais para o final de 2022 que as coisas começaram a mudar. E que daí muitas pessoas começavam a me procurar para fazer um programa de coaching e várias pessoas me procuravam para fazer mentorias, porque por mais que pareçam coisas iguais, são completamente diferentes, um programa de mentoria e um programa de coaching. E foi aí que foi surgindo a necessidade, inclusive na pandemia, de novos serviços, né, de treinamentos para empresas, palestras, porque foi justamente na pandemia onde eu dei mais palestras em empresa. Muito legal. Então, olha que insight interessante, né? O seu início foi fazendo trabalhos pro bono, você começou ajudando pessoas para depois construir a sua mentoria, a sua empresa.
Nesse sentido, que tipo de lição você passa para a audiência, para as empresários que acompanham você? Bom, eu acho que quando você sabe o que você quer fazer, quando você entende que aquilo é o seu propósito de vida, que você ama o que você faz, não necessariamente você vai ter lucro ali já de cara, ainda mais no começo. Mas se você ama e está disposto, por que não, né? Porque você vai ganhando ali experiência, você vai ganhando ali o fato de você ajudar o próximo a crescer e com o tempo você vai fazendo o seu nome. E é como eu falo, né? Você vai plantando para depois com o tempo você ir colhendo aquele trabalho que você está desenvolvendo. Não necessariamente por você fazer uma transição de carreira, você vai ganhar dinheiro, vai ter lucro, vai viver bem. Não é assim. Eu acho que todo começo, independente da idade que você faça a transição de carreira, independente dos cursos que você tem ou que você fez, eu acho que começo é começo, né? E você tem que estar disposto a pagar o preço, porque senão você quebra a cara. Então, eu acho que o segredo é você persistir, continuar naquilo que você quer e com certeza lá na frente você vai colher o que você plantou. Faz todo sentido, porque até na agência a gente tem uma certa dificuldade quando inicia uma agência de marketing, né? Porque o mercado está cheio de profissionais já em todas as áreas, então é bem parecido em diversos segmentos, né? Não é porque é uma coach, uma agência de marketing, ou então uma empresária que tem uma loja de roupas, que vai ser diferente. Não, é meio igual para todos. Você primeiro precisa plantar, como você bem falou, né? Para depois colher. E eu acho que aí é um grande insight para quem está começando, né? Sim. Se às vezes você não consegue vender o seu produto para uma pessoa, porque ainda não tem um cliente, então talvez a ideia seria essa, né? Faz de graça. Faz um primeiro para a pessoa conhecer o seu trabalho, para você conseguir mostrar o seu serviço e aí assim começar a fazer a roda girar, né? Com certeza, porque daí também começa o boca a boca, muitas pessoas vão te indicando e lógico, você também tem que correr atrás para que aquilo, né, você consiga alcançar outros níveis. Exatamente. E aí, falando um pouquinho de gestão, né, que é o tema principal do podcast, que tipo de recomendação você traria para a audiência que está pensando em começar um novo negócio e às vezes tem uma dificuldade em relação à gestão em si? Porque muitos empresários, quando começam um trabalho novo, uma proposta nova, tem essa dificuldade em ficar tudo sobre a pessoa, né? Ela fica sobrecarregada, não consegue gerenciar muito bem os trabalhos e poder delegar. Então, o primeiro passo é sempre muito difícil, né? Então, a pergunta seria, que tipo de recomendação você traria para esses empresários que estão começando agora, né, que querem começar a trabalhar, né, e ter uma boa gestão? Eu acho que principalmente para quem é profissional da área da saúde, profissional liberal, né, que se formou, seja um arquiteto, um advogado, um médico, sei lá, um fisioterapeuta, um nutricionista, nós não temos, né, nada na faculdade em relação à administração, gestão, sei lá, finanças, empreendedorismo. Então eu acho que você que tem que buscar. É legal a gente se formar, saber a parte técnica, fazer o que ama. Eu acho que isso é fundamental, é a base. Mas em segundo plano, a gestão também faz parte da base. Então, se você vai montar uma clínica, se você vai começar a atender, né, é importante que você entenda de vendas, é importante que você entenda de como você vai fazer o fluxo do seu caixa, é importante que você entenda como que você vai administrar e liderar os seus funcionários. Ah, Fabiana, mas eu sou presa ainda. Não importa, eu acho que gestão faz parte da base, que é o conhecimento técnico que você tem que ter, né, daquilo que você se propõe a fazer. E muitas pessoas têm resistência a isso, né, porque acha que se formou, então ela já fez a parte dela, vai buscar uma outra pós-graduação que também é para focar na parte técnica, e eu acho que o olhar, ele precisa meio que mudar um pouquinho.
porque isso já não funciona mais. O você aprender na raça é muito legal, mas você perde muito tempo. E hoje em dia você não precisa perder tempo, porque existem coaches, existem mentores, existem vários profissionais que você pode buscar ajuda para agregar consultores, né? Para agregar e somar aí na sua jornada profissional. Ou seja, não basta você ser um excelente técnico, né? Você também precisa desenvolver as suas habilidades comerciais, habilidades de vendas, em todos os negócios, né? Não exatamente apenas donos de lojas e coisas do tipo, mas qualquer tipo de empresário, né? Seja o advogado, seja o arquiteto, seja o dono da marcenaria, todos eles precisam desenvolver isso, né? E isso são coisas que, de fato, vão além da gestão. Não é só a gestão por si só e não é só a parte técnica por si só. É um conjunto de elementos ali que vai tornar esse profissional mais completo e vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor, né? E aí, fazendo um gancho até nisso, o nosso propósito, né, nesse podcast é, de fato, falar sobre temas que vão além da gestão, né? E não só sobre gestão em si. E eu queria que você compartilhasse, na sua experiência, né, situações que você vivenciou, por exemplo, numa viagem, e que você teve insights legais, que você pudesse compartilhar com a audiência, para que eles também tenham uma visão um pouco mais de quem está ali no dia a dia, né, colocando a mão na massa. Como que surge uma ideia? Como que você, por exemplo, às vezes está fazendo um passeio e surge um insight ali para você aplicar no seu dia a dia? Como que você pensa nisso tudo? Como que você organiza isso? Eu costumo, quando eu vou viajar, buscar novas experiências, né? Seja, sei lá, no receber uma massagem, seja num restaurante que eu vá comer, ou até mesmo nos livros que eu leio ao longo da viagem, porque eu gosto muito de leitura, então eu sempre levo algum livro para ler, né? E o interessante, assim, que eu vejo e que eu acho que faz todo sentido, ainda mais assim para nós brasileiros, das viagens que eu fiz para a Europa, a diferença que faz em questões de atendimento, né? Porque lá fora eu não vejo o pessoal muito focado na questão da excelência, né? Do atendimento de excelência, do cuidado, pelo menos das experiências que eu tive. Não estou falando que é em todo lugar, em todo país, pelo amor de Deus. Mas das experiências que eu tive, eu não notei isso, esse cuidado. Muito pelo contrário, é como se eles têm um nome e você está ali por conta do nome, por conta do posicionamento ali, seja do restaurante ou da clínica, enfim, ou do hotel. E não senti algo assim, uau, né? Que coisa gostosa. Aqui no Brasil, eu acho que dependendo do lugar que você vá, já tem um cuidado maior. E quando eu viajo também, das leituras que eu faço, é sempre interessante, assim, os insights que eu tenho para o meu negócio. Então, muitas das coisas que eu coloquei na minha empresa tem a ver com os insights que eu tive nas viagens, porque a mente tá aberta, você dali não está focado, né, no negócio em si, você está passeando, está com uma mente mais tranquila. Então, as ideias vêm melhor, né? Por isso que eu acho que é importante fazer, quando puder, uma pausa. Mas muitas das coisas que eu melhorei no meu negócio como gestora, como líder, veio justamente desses momentos mais tranquilos. Ou até mesmo de meditação, porque eu sou adepta da meditação e eu acho super válido, principalmente se a gente está numa fase, né, mais tensa, ou mesmo no dia a dia, para você ficar bem, né, ter um dia mais produtivo. Eu acho que a meditação também traz vários insights e é muito importante. Você entende que, então, a meditação hoje em dia seria algo que a audiência precisaria, de certa forma, observar, dar uma atenção, porque faz a diferença, principalmente para nós, empresários, que estamos com umas diversas atividades e tarefas no dia a dia, né? Dar uma pausa, dedicar um pouquinho para nós, seria um diferencial, assim, para conseguir fazer a roda girar? Eu acho que a meditação é importante para você ter o emocional, o físico e acredito que até o espiritual mais equilibrado. Você consegue enxergar com mais clareza,
principalmente se é feito na parte da manhã. Eu percebo que quando eu medito de manhã, o meu dia é muito mais tranquilo, eu sou menos ansiosa, eu tenho mais clareza das situações e principalmente eu ajo com mais sabedoria. Eu vejo essa diferença de quando eu medito, né, de manhã e quando eu não medito. E à noite eu gosto porque eu durmo melhor, mas aí eu já não tenho não tenho essa percepção, né? Uhum. Mas de manhã, para mim, eu percebo que o meu dia ele fica muito mais leve. Nessa turbulência, né, de informações que a gente tem no dia a dia, e trabalhos, e clientes para atender, e pessoas para responder, às vezes a gente toma decisões precipitadas porque a mente está muito bagunçada. Exatamente. E, de repente, uma meditação é algo que ajuda, né, a ter o pé mais no chão, né, mais tranquilidade, para tomar uma decisão mais assertiva, né, que nem você comentou. Sim, sim, com certeza. Fabi, como que foi o início, né, porque hoje a gente está aqui falando sobre gestão, você tem um instituto, você tem uma mentoria, você tem o seu podcast, mas como que foi o início, né? Que é algo que você nunca contou, é inédito para a audiência. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre como tudo começou. Bom, para eu fazer faculdade, eu estudei em escola particular no meu colegial, porque o primeiro ano na escola pública eu reprovei por falta. E minha mãe, trabalhando de empregada doméstica, falou, não, você precisa focar. Porque eu sempre gostei de estudar. Então, eu vou te pagar um colégio particular. Eu comecei estudando no Objetivo, lá em Salto, me formei, mas eu não tinha condições de pagar uma faculdade. Eu queria ou veterinária ou fisioterapia. E eu lembro que eu fiquei 1 ano trabalhando, meu primeiro emprego foi numa escola de idiomas, eu comecei como telemarketing, e fiquei 3 meses, não me adaptei, aí a dona da escola, inclusive foi aqui em Itu, chamava First Idiomas, a dona da escola gostava tanto de mim que ela falou, vai desocupar o cargo de cobrança, posso pôr você? Pode. Aí eu fui para cobrança, fiquei 6 meses, porque eu tinha dó de colocar o pessoal no SPC. Aí ela falou, não tá dando certo, vou tirar você, mas vai desocupar a recepção, posso pôr você? Pode. Aí eu fiquei, acho que 2 anos e meio na recepção. Gostei muito de trabalhar lá, porque eu trabalhava à tarde, né, entrava às 3, saía às 10, justamente para poder pagar a faculdade de fisioterapia. Só que com o tempo não foi dando, porque eu não tinha carro na época, eu saía muito tarde, da rua Paula Souza aqui de Itu, eu ia a pé até a rodoviária às 10 da noite, era muito perigoso, então eu resolvi mudar, fui trabalhar no shopping como vendedora, para continuar pagando a faculdade e ajudando a minha mãe a pagar, né? Porque nós pagávamos aluguel, minha mãe me ajudava a pagar a faculdade, minha mãe trabalhava como cuidadora de idoso nessa época. E eu lembro que quando eu me formei, eu queria muito fazer a pós-graduação, não tinha condições, então também fiquei um tempinho, uns 6 meses parada. Comecei fazendo massagens a domicílio, massagens em salão de beleza e dando cursos de massagem também, né, em marcas como a Vitaderm, marcas de produtos, né, de estética mesmo. E depois eu comecei a dar aula de ginástica laboral no Carrefour, né, de Salto Itu. Aí comecei também numa empresa em Salto, que fabricava lona de freio. Nessa empresa eu fiquei 5 anos, no Carrefour eu fiquei 6. E nessa empresa de lona de freios especificamente, que tinha um ambiente totalmente insalubre, eu lembro que eu atuava nos 3 turnos, né, manhã, tarde e noite. Só que para eu conseguir chegar no horário, eu tinha que pegar ônibus com o pessoal de produção, porque eu não tinha carro. Então minha mãe me levava até a rodoviária às 4 horas da manhã, 4h10 o ônibus passava, aí a gente descia lá no local, porque era um local distante, que não tinha ônibus que fosse até lá. Aí eu descia lá na empresa, esperava dar horário das 5 da manhã, para poder iniciar a ginástica laboral. Então eu fiquei 4 anos nessa vida, até que com o tempo eu consegui comprar uma moto, uma bis. Antes de comprar a bis, eu ainda negociei com um taxista, fiquei dependendo de taxista, porque eu saía às 7h30 da manhã de lá da fábrica, também não tinha como vir embora. Eu precisava de um taxista para me buscar às 7h30, para daí eu conseguir ir para uma sala que eu tinha alugado
né, lá em Salto mesmo, onde eu fazia as minhas massagens. Então, como eu queria atuar na estética, mas eu não tinha uma segurança financeira, então eu precisava desses serviços de ginástica laboral para que eu pudesse pagar o aluguel da minha sala e fazer o que eu gostava. E eu lembro que quando eu consegui sair, né, da ginástica laboral e focar mesmo na estética, para mim foi assim maravilhoso, porque era o que realmente eu queria trabalhar. E através disso veio o meu primeiro carro, depois que eu vendi a minha bis e comprei o meu primeiro carro. Na época eu comprei a bis com 27 anos e o meu primeiro carro com 29 anos, 2 anos depois. Eu lembro que eu estava terminando de quitar a minha moto. E foi aí que eu resolvi fazer um financiamento no banco e montar uma clínica em Itu. Então eu tinha a clínica em Salto, tinha a clínica em Itu. A minha mãe ainda teve que me ajudar com uma parte maior, porque quando você vai reformar sempre acaba gastando um pouco mais, né? E em Itu eu comecei a ter mais sucesso na estética. Por quê? Porque era um público que gostava de se cuidar, era um público que se sentia bem. Então, com o tempo, eu fechei a clínica de Salto, foquei em Itu e foi aí que eu fui melhorando cada vez mais. Mas até eu pagar esse empréstimo, eu lembro que eu patinei muito, né? Porque estética oscilava muito. E com o tempo eu fui conseguindo fazer o meu nome, me posicionar melhor e conseguindo ter mais clientela. Eu acho que o começo, a parte mais difícil, assim, foi essa. Que até as pessoas acreditarem no meu trabalho, né, conhecerem o meu trabalho. Então, foi muito do boca a boca, porque na época não tinha o marketing digital, né? E é um processo, né? Então, às vezes, o empresário, a empresária está vivenciando uma dificuldade, não está fácil, né? Porque está começando agora e passa por esses perrengues do dia a dia, né? De ter que pegar ônibus, acordar muito cedo, e é uma coisa que faz parte, né? Isso é o que a gente fala de criar casca. A pessoa vai criando casca, vai tirando lições daquilo para ir se desenvolvendo e melhorando, e a maior prova disso é o seu próprio relato, né? De que... Sim, eu acho assim, minha mãe na época me deu muita força. Eu acho que a vontade de crescer também era muito grande, porque eu não queria repetir o padrão, eu queria realmente ter sucesso, ter a minha independência financeira. Eu sempre gostei muito de estudar, então eu acho que tudo isso só agregou para que eu chegasse até aqui, né? E por acaso isso tem alguma relação com a sua mentoria? E tem aquela frase que a gente sempre coloca, né, nos materiais, que é saia da média, viva seu propósito. Como que você chegou nisso, né? Enfim, tem alguma relação? Explica um pouquinho melhor. De certa forma, sim, porque eu acho que se você fizer a mesma coisa que todos fazem, você vai ser só mais um. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a sair da média, você começa a trabalhar certos detalhes que muitos não trabalham, você começa a se destacar. E isso faz toda a diferença para o seu negócio, né? Para o seu desenvolvimento profissional. Então, eu acho que independente da área, o profissional ele precisa sair da média, ele precisa se destacar para que aí sim ele consiga viver o propósito dele. Foi pensando nisso que eu elaborei esse slogan e foi pensando em tudo isso que eu fiz a transição de carreira e comecei a trabalhar gestão. Por quê? Porque eu vi que muitas pessoas querem trabalhar com o que amam, mas sem gestão não vão muitas vezes chegar a lugar nenhum. Infelizmente, a gente sabe que a realidade do Brasil, nos primeiros 3 anos, muitos empreendedores fecham o seu negócio. Então, quando eu vim para essa área, foi justamente para agregar para essas pessoas e mostrar que ela pode sim realizar o sonho dela, que ela pode crescer, que ela pode se desenvolver, mas ela precisa ter esse olhar para a gestão. Perfeito. Acho que a maior lição que a gente deixa, né, para a audiência é que, de fato, pensar fora da caixa, né, fazer coisas diferentes, ter ideias diferentes e acreditar muito naquilo, que aquilo é o seu propósito, é o que de fato vai fazer a pessoa ir para frente e crescer no seu negócio. Sim, eu acho que você não pode desistir, independente do ambiente, do momento, do meio que você viva, porque eu lembro que eu morei com a minha avó até os meus 23 anos, né, e minha avó, ela era analfabeta, e eu lembro que quando eu comecei a fazer faculdade, eu ouvia todos os dias ela falando que era besteira,
que isso não ia agregar em nada, que eu precisava arrumar um trabalho e focar no meu trabalho, que o trabalho, sim, eu poderia ter uma carreira melhor, eu poderia... Mas essa era a visão dela, porque ela não tinha um conhecimento de estudo, né? Ela nunca tinha estudado, então ela não via valor nisso. Então você ali, né, na sua realidade, você ouvir tudo isso, eu acho que se eu absorvesse, né, o que eu ouvia, eu não estaria aqui hoje. Então, acho que é muito importante você ter clareza de onde você quer chegar. Porque independente do meio que você viva, você ainda consegue seguir em direção aos seus sonhos. E óbvio, né? Com o tempo você vai se desvinculando daquele meio ou não dando ouvido, que nem o caso da minha avó. Não vou me desvincular, né, de uma pessoa da minha família, mas eu não dava ouvidos porque eu sabia da realidade dela, né? Sim. Não, e se você escuta a opinião de todos que estão ao redor, nem sempre a pessoa fala por mal, né? Às vezes ela está pensando no seu bem, mas ela é uma pessoa talvez mais pé no chão, e às vezes não tem a mesma coragem que você teve para fazer algumas coisas e tomar algumas atitudes, então acaba te influenciando negativamente, né? Se você escutar todo mundo, você não vai sair da média. Você falou tudo, Léo, porque quando eu fui fazer a transição, as primeiras pessoas que eu perguntei a opinião foi o meu marido e a minha mãe. E o que eles falaram é, nossa, não faça isso, você tá louca. Imagina tantos anos assim na área, faculdade, pós-graduação, não faça isso, você vai se arrepender. E a primeira coisa que eu fiz eu vou me ouvir. E eu tô sentindo que esse ciclo se encerrou, então eu vou sair dessa área. Então eu não dei ouvidos para eles, eu ouvi o que meu coração estava dizendo e foi a melhor coisa que eu fiz. Então eu acho que muitas vezes você olhar para você mesmo e entender, né, o que você quer da sua vida, como eu falei, ter a clareza de onde você quer chegar para que você consiga definir, né, o seu caminho. Não, perfeito. Eu acho que para quem está escutando agora conhece melhor sua trajetória e sabe que não é fácil. É um processo muito difícil chegar até aqui, ter um instituto, ter uma mentoria, um treinamento, né? Então, ter toda essa estrutura que você criou não foi algo que saiu do dia para a noite. Teve todo um processo para chegar até aqui, né? E aí, aproveitando e fazendo um gancho em relação a isso, eu queria entender como é que surgiu essa ideia do podcast, né? Porque o nome em si ele já diz um pouco, né, do que é o propósito dele, né, ser além da gestão, mas como que surgiu essa ideia? Qual que é o propósito de fato do podcast? Qual é o tipo de convidado que você quer trazer para cá? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. O podcast, ele veio da ideia de eu trazer pessoas que realmente tiveram sucesso na sua jornada, que também começaram de um momento difícil, que também passaram muitos perrengues e ainda passam, né? Seja na liderança ou enfim, qualquer área da gestão do seu negócio. Trazer pessoas que antes era um, hoje é outro, né? E para que isso possa inspirar vocês, empreendedores, empresários, que independente da sua área, independente do seu momento, se essas pessoas que eu estou trazendo têm uma história incrível, uma história legal e conseguiu chegar, né, onde chegou, por que você não vai conseguir? Então é trazer inspiração, trazer insights, trazer conhecimento, né? Por que não? Porque a gente aprende muito com a história do outro, para que a gente possa inspirar esses profissionais, porque eu sei que empreender não é fácil. Muitos empresários se sentem sozinhos, né? Acha que está nessa caminhada sozinho, e não, tem muita gente que tá junto. Então, é nesse sentido, de inspirar outras pessoas. E eu acho que as lições, né, de vida que cada um vai trazer vai impactar diretamente a gestão daquela pessoa, a vida daquela pessoa. E a gente não está pensando em trazer qualquer convidado, né? Não, a gente está pensando em trazer convidados que realmente têm uma jornada incrível e que eu tenho certeza que vai agregar muito na sua vida, seja pessoal ou profissional. Como que você se sente hoje podendo ter esse contato com esse pessoal que é alto nível, né? Que é o líder da empresa, é o gestor da empresa? Como que para você é isso hoje, assim, de poder trazer esses convidados para cá? Poder trazer, né, esses convidados para cá, para mim, é uma gratidão imensa,
né? Eu me sinto privilegiada, porque de todas as pessoas que eu convidei, que vão participar, né? Que vão fazer o podcast aqui com a gente, todos eles, sem exceção, falaram: Fabi, é um prazer, eu admiro o seu trabalho, eu gosto muito de você, com certeza eu vou lá, né, no seu podcast. Então, ouvir isso dessas pessoas, inclusive dos patrocinadores, eu acho que não tem preço. Eu, sinceramente, eu não esperava ouvir tanta coisa boa. E isso só me traz a certeza de que eu estou no caminho certo. Ah, perfeito. E eu acho que para quem ainda não se inscreveu, então é a ótima oportunidade de já se inscrever no canal, de compartilhar com as pessoas próximas, com quem você se interessa, porque de fato vai vir muita coisa boa pela frente, né? Com certeza. Se eu fosse vocês, ficariam ligados aqui no canal, porque vai vir muita história impactante e muita história linda, e que eu tenho certeza que tem tudo a ver com você, que vai te inspirar. Então aproveita e se inscreva aí no nosso canal. Legal. E aí, para encerrar, uma última pergunta que a gente vai tentar deixar como uma certa dinâmica do nosso podcast, que é aquela pergunta de encerramento, para quem ficou até o final, ganhar a cereja do bolo, né? Que nesse caso, no episódio de hoje, seria a indicação de um livro. Então, eu queria saber, Fabi, qual o livro que você indicaria para quem ficou até o final agora, para ganhar a cerejinha do bolo? Olha, eu tive vários livros que eu li que me impactaram, vários. Mas o que eu comecei e que me deu uma visão geral de tudo que eu precisava mudar, a Fabiana como era antes, a Fabiana como é hoje, eu acho que é o livro do Paulo Vieira, que fala o poder da ação. Porque nesse livro ele dá uma base de vários aspectos: comunicação verbal e não verbal, finanças, autorresponsabilidade. Então ele trabalha várias coisas, performance, né, no mesmo livro. Então eu acho que para desenvolvimento pessoal, para quem nunca leu algum livro de desenvolvimento pessoal, ou para quem vai começar agora, né, a se desenvolver, eu acho que ele é um livro completo, porque ele vai falar sobre várias áreas da sua vida que você precisa refletir, enxergar, traçar uma meta. Inclusive ele ensina como elaborar metas. Então eu acho que é um livro que faz todo sentido para quem tá iniciando aí o seu desenvolvimento pessoal. Perfeito, e é um livro que o próprio nome já diz, né? O poder da ação. Então, quando você tomar uma atitude, o que aquilo vai impactar? Qual é o reflexo que essa ação que você está tomando vai ter? E ele dá várias lições sobre isso, né? Durante o livro. Muito legal. Bom, e aí partindo para o encerramento, a gente vai falar um pouquinho dos patrocinadores agora. E eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores, em especial os nossos patrocinadores ouro, que é o Dr. Bruno Côndolo, cirurgião vascular, Sei Castro Construtora, muito obrigado pela confiança em nosso trabalho, ao nosso patrocinador prata, Agência de Marketing GCI, né, o nosso amigo aqui Leonardo, e o nosso patrocinador bronze, Armazém da Prata. Muito obrigada pela confiança no nosso trabalho. Estamos chegando ao final, então, Fabi, queria agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje, de poder prestigiar o podcast número 1, que vai ficar para a história, sem dúvida. O pessoal vai gostar, não tenho dúvida disso. Eu mesmo já tive aqui vários insights que eu vou levar para a minha empresa, então eu agradeço muito pela oportunidade mesmo de estar aqui e passo para você agora fazer o encerramento. Eu que agradeço, Léo. Foi um prazer ter você aqui me entrevistando. Acho que é realmente algo importante que a gente tinha que fazer, né, para dar esse start aí nesse podcast, que eu tenho certeza que vai crescer cada vez mais. Muito obrigada de coração. Para vocês que nos acompanharam, espero que vocês tenham gostado, né, de saber um pouco mais da minha jornada profissional. Sigam o nosso canal aqui, é um prazer ter vocês conosco. Lembrando que esse é o primeiro episódio. O nosso segundo episódio, como convidado, nós teremos o querido Dr. Bruno Côndolo. E ele é um excelente cirurgião vascular, a história dele é impactante e eu, se eu fosse você, não perderia por nada. Então, muito obrigada pela sua audiência e eu te espero no nosso próximo podcast Além da Gestão.